Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia e por essa audiência maravilhosa. Agradecer às técnicas e técnicos que estão nos bastidores e começamos aqui o nosso programa Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Olá, pessoal da técnica. Olá, pessoal da rádio. E olá, especialmente, como sempre, para vocês que nos acompanham aqui, seja através das ondas do rádio, da Rádio Boa Nova, seja através das transmissões da TV Mundo Maior. É como sempre uma alegria e um prazer muito grande estar aqui contigo. Exatamente. Ó. Se você quiser assistir, ouvir esse programa aqui, da semana que vem já está lá no ar, no YouTube. Ele sobe para o YouTube, como nós costumamos dizer, né? No YouTube tem uma busca que você, logo acima do site, onde você coloca o que você quer, né, muitas vezes assistir no YouTube, ouvir. Então você coloca lá, RBN/TVMM. Aí vai aparecer o logo da FEAL, clica em cima e logo aparece playlist embaixo. Clique em playlist, vá descendo e você vai encontrar o programa Alvorada lá para você ouvir, assistir novamente ou em primeira mão e também compartilhar, é o que nós pedimos sempre. Muito bem, a gente vai então trazer aqui do livro O Evangelho de Emmanuel, Evangelho segundo Marcos, que é uma publicação da FEB, e traz aqui dos livros Pão Nosso, Vinha de Luz, e também Caminho, Verdade e Vida, que é o texto de hoje. E sempre tem a passagem de Marcos, do evangelista Marcos. E Marcos diz aqui, ó, e roga-lhe muito, dizendo, minha filhinha está nas últimas, vem para que imponhas as mãos nela, para que seja salva e viva. Está em Marcos, capítulo 5, versículo 23. E por isso, Emmanuel coloca o título deste texto como Passes, né, querido Edson? É isso aí, Nando. E lembrando, né, gente, que Jesus, quando esteve aqui encarnado entre nós, ele, ele começou mesmo essa peregrinação curando quando alcançou mais ou menos os 30 anos e fez isso durante 3 anos, né? Ou seja, ele andava e, com certeza, durante a infância, um espírito dessa envergadura deve ter aprontado bastante, em termos de ter curado. Tem até, eu lembro de ter visto, não sei aonde, uma história em que criança ele curou um passarinho que tinha batido em uma árvore, sei lá, e se machucado, etc. Agora, essa peregrinação mesmo, trazendo as mensagens do Evangelho, ela aconteceu nesse período aí que o pessoal se fala, né, entre 30 e 33 anos. É, Jesus, ele não precisava impor as mãos. Em alguns momentos, ele fez isso, ele deu o passe, isso que na doutrina dos espíritos, no espiritismo a gente chama de passe, né? Ele usou as mãos, mas em muitos momentos ele curou pela palavra. Em muitos momentos, ele curou. Lembra da passagem da mulher hemorroíça, gente? Ela tocou na roupa de Jesus, com fé, né? Tendo absoluta convicção, absoluta certeza, não é que ela achava, ela tinha absoluta certeza de que se ela conseguisse tocar Jesus, ela se curaria, né? Alguém que durante muito tempo teve um sangramento, etc. Hoje a gente já sabe do que se trata, naquela época não, né? Ela tocou. E aí Jesus, opa, quem que me tocou? Até que Pedro briga com ele, né? Como assim? Tá doido?
né? Tem uma multidão imensa, todo mundo se acotovelando aqui, a gente fazendo esse círculo em volta que é para tentar te proteger, todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou porque eu senti que algo saiu de mim, né? E ela pura e simplesmente tocou nele, não foi nem ele que tocou nela, ela tocou nele, na roupa dele, não foi nem no corpo, e desta forma ela se curou. Ele curou pela palavra, lembra lá no lago lá de Betesda, no lago não, na fonte, né, de Betesda, etc., que era considerado um lugar de milagre, porque tinha lá provavelmente hoje também a gente sabe que aquilo devia ser uma terma, alguma coisa onde saía água, né, mineral, então em determinados momentos borbulhava. E o povo achava que aquilo ali era um lugar de cura, a primeira pessoa que conseguisse entrar quando borbulhasse se curava, etc. Com certeza eram águas termais, né? Que ele vai lá, ele vira para o paralítico lá, a vida inteira, sem 38 anos, se não me engano, sem mexer as pernas, e ele fala, ele só pura e simplesmente fala, levanta e anda, né? Você quer ser curado? Levanta e anda. Quando ele pergunta, inclusive, você quer ser curado? Esse paralítico, ele começa, não, porque eu já estou não sei quantos anos, começa a reclamar. Não foi isso que eu te perguntei. Eu quero saber se você quer ser curado. Foi, né, o que Jesus disse para ele. Aí até que ele percebe, né, que claro, quero. E aí então levanta, pega a sua maca, né, que era uma esteira lá que eles usavam para dormir em cima, e anda, né? Inclusive os fariseus que estavam lá, doutores da lei, em vez de prestar atenção no milagre, na cura de um paralítico da vida toda, quase, não, eles ficam preocupados que ele mandou o cara pegar a maca dele num sábado, né? Porque era pecado isso, você não podia transportar móveis aos sábados, de acordo com a lei judaica, etc. Né? Não faz sentido nenhum. Mas então Jesus curou de várias formas diferentes, pela palavra, pela fé das pessoas, em todos os casos sempre, né? Ou seja, Jesus não precisava impor as mãos. Agora, Jesus era Jesus, né? Jesus é Jesus. Nós somos nós, né? E é por isso que nós usamos o passe através da imposição das mãos. Ô Edson, também Oi. queria lembrar aquela passagem do centurião, que foi até a distância, né? Né? Isso. A muita distância, diga-se de passagem, né? Porque o centurião está com a filha doente, né? Não, com o servo doente, não é isso? E ele vai até Jesus. Aí Jesus pergunta, inclusive, né, Nanda? Essa passagem é bem bacana. Jesus pergunta: escuta, mas cadê? Né? Eu vou mandar alguém lá. Não, não precisa mandar ninguém, não. Eu sou centurião. Quando eu mando alguém fazer alguma coisa, ele vai. Eu não preciso ficar em dúvida. Eu tenho certeza que se você disser que ela estará curada, ela estará curada. Aí, inclusive, Jesus vira para os discípulos, ó, tá vendo? É um centurião romano. E a fé desse centurião romano é maior do que de muitos que aqui estão, etc. É bem bonita essa passagem. Ou seja, Jesus, gente, Jesus é Jesus. Jesus cura de qualquer jeito, né? De onde está, inclusive. Tudo vai depender do quanto realmente nós queremos e, claro, né? A gente sabe que a cura, isso que a gente considera cura, né? Que nem sempre porque veja, o que a gente considera cura? Você tem uma doença, deixar de ter essa doença. Para muitos de nós, a doença é o remédio, né? E quem sabe de verdade o que é o melhor para nós é Deus, né? Muitas vezes a gente combinou no nosso projeto reencarnatório ter determinada dificuldade, né? Aí a gente chega aqui e fica aí querendo se curar, se livrar da dificuldade, quando a dificuldade tem uma razão de ser, né? O grande
objetivo de todos nós, eu acho que a grande cura que a gente deve realmente almejar, e o melhor remédio, o remédio é o Evangelho de Jesus, né? E a verdadeira cura é a gente conseguir superar os nossos desafios, superar as nossas dificuldades, mas não isso que a gente considera como problema no dia a dia, né? Uma dívida, um mal-estar. Não, as nossas dificuldades enquanto espíritos imortais que somos, né? Nós estamos aqui reencarnados com um objetivo simples até, sermos melhores. Eu diria que se você está batalhando para ser melhor todo dia, se você não perde nenhuma oportunidade para ser melhor, né? Lembrando que a doutrina espírita ela coloca que fora da caridade não há salvação. Então, o exercício da caridade é a grande maneira, é a maneira que Jesus indicou para que a gente se transforme nesses espíritos melhores. E lembrando que Jesus, está lá no Evangelho, né? Para ele, caridade não é dar esmola para ninguém, não. Né? Muita gente acha que caridade, fazer caridade é dar esmola. Né? Não. Caridade, de acordo com Jesus, é benevolência para com todos, ou seja, não perder a oportunidade de fazer o bem, indulgência para com a dor, para com o sofrimento, para com as dificuldades do outro, ou seja, desenvolver empatia, né? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, só que assim, se colocar no lugar do outro com a maneira de pensar do outro, não com a nossa, né? Se colocar no lugar do outro, do jeito que a gente pensa é fácil, né, gente? Vamos combinar que não dá certo, inclusive. É difícil de entender como é que a pessoa faz ou age ou pensa dessa ou daquela maneira se a gente se colocar no lugar dele com a nossa cabeça. Para dar certo, você tem que conseguir se colocar no lugar do outro, levando em consideração a maneira dele pensar. E aí sim, vamos tentar entender como é que pode, né? Quando você não concorda. Isso que é indulgência. E perdão das ofensas, né? Exercitar o perdão. Benevolência, indulgência e perdão. Esse é o conceito de caridade para Jesus. Tá fácil ou não tá? Né? É isso. E Vamos tudo isso que seguir? O Edson disse, né, tem a ver com aquele que se coloca na posição de passista, por exemplo, né? Para que você possa dar passe, que é um gesto tão, é um trabalho no centro espírita, muitas vezes é a porta de entrada do médium, né, nos trabalhos mediúnicos da casa. E é uma coisa, né, Edson, tão singela que Jesus nos ensinou. E, na verdade, eu já ouvi falar isso, né? Que a pessoa está lá, ela vai dar o passe e não está preparada para dar o passe. Então, o que acontece? Muitas vezes, ela, em vez de dar o passe, ela está tomando o passe, porque às vezes a pessoa que está sentada está melhor que ela. E essa energia mesmo, Jesus nos ensina que até a distância é possível, né? Não tem os passes à distância, que a gente já ouve, tem trabalhos que são feitos assim, né? Não tem o passe sem imposição de mão, que o Chico falou assim, se a pessoa tiver amor no coração, ela pode estar com as mãos dentro do bolso, não precisa nenhum tipo de gesto para ela poder dar o passe também, né? Então a gente só está lembrando isso, que realmente é um gesto, um trabalho singelo mesmo, junto com a espiritualidade, né? O momento do passe. Então aqui fala: Jesus impunha a mão nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato divino do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Que bonito, né? Então Jesus ensinou os apóstolos e eles saíram
para também fazer, com esse gesto, curar, né, as pessoas, né, Edson? Os apóstolos, é interessante isso. Eles, durante a maior parte, né, desse tempo em que estiveram com Jesus, eles estiveram próximo a ele aprendendo, né, vendo o que ele fazia. Num determinado momento, Jesus determina, agora vocês comecem a fazer, né? Por quê? Porque a gente precisa disso. Nós temos pouquíssima confiança em nós mesmos, né? O Nando, ele colocou, né, que é um ato singelo, é a porta de entrada, é realmente, né, uma das tarefas, assim, em termos de mediunidade, uma das primeiras tarefas, né, que o trabalhador da casa espírita começa a desenvolver, etc. Agora sim, gente, o passe é simples, né? E vamos combinar que numa escala menor, considerando que Jesus é nosso irmão, irmão mais velho, né? Que tem muito mais conhecimento do que nós, etc. Muito mais conhecimento e muito mais moral, né? É a grande diferença, aliás, entre ele e nós. Em escala muito menor, a gente também consegue fazer, né? O que Jesus fazia. Agora, qual que é a grande diferença? Ó, Nando, vou te dizer que eu aprendi isso há muito pouco tempo. Porque eu me vi numa situação de querer demais, né, ajudar determinada pessoa. Sabe, quando você realmente quer curar, né, etc. Mas aí você coloca, pô, mas caramba, eu não tenho essa capacidade, né? Não tenho, gente. Jesus era Jesus, os espíritos superiores são os espíritos superiores, né? Eu não consigo fazer um negócio desse. Você questiona, você coloca em dúvida, né, a possibilidade de fazer isso ou aquilo, ainda que você deseje demais ajudar determinada pessoa. Aí é que eu me toquei, ou que me deram um tocão, na verdade. Sabe quando você está uma bordoada? É muito legal essas coisas, gente. É, é, Você que tem algum vínculo com alguma casa espírita, etc., se tiver oportunidade, começa, ao invés de, sabe, assistir palestra, tomar passe, etc., procura se envolver nas tarefas, nos trabalhos, desenvolver alguma coisa. Porque é muito legal. Esse tocão que eu tomei foi, escuta, você não pode nada mesmo. Você sozinho pode pouquíssima coisa. Só que você nunca está sozinho quando você se envolve numa tarefa no bem, em prol do próximo, sabe? Quando você começa a de verdade exercitar a tal da caridade da qual a gente estava falando agora, né? E é isso, gente. Na casa espírita, você passista, né? Você que faz esse trabalho, qual que é a grande diferença? Por que dá certo? Porque a gente não está sozinho. A gente não está sozinho nunca, né? Quando você se coloca à disposição do bem, vamos entender um pouquinho o que é o passe. Mais para frente, ele vai falar de transfusão de forças psíquicas, né? Emmanuel se baseando nesse texto de Marcos. Hoje em dia o povo fala, eu confesso que eu não entendi exatamente ainda, para poder falar sobre esse assunto, não se fala em transfusão, né? Hoje não se fala em transmissão de energia. Seria uma outra, fisicamente falando, né? Seria uma coisa de um pouquinho diferente do que isso, né? Não é pura e simplesmente transferir, doar, etc., mas vamos ficar com o Emmanuel aqui. Se ele está usando transfusão, está resolvido para nós por enquanto, né? Qual que é a diferença? Quando a gente vai dar um passe na casa espírita, nós temos um trabalhador espiritual da casa, junto com a gente. E aí, como é que é esse processo? Vem energia do alto de Jesus, de Deus, do alto, sei lá, né? Complicado isso. De novo, por hora, para nós, do alto está ótimo, né? Vem de algum lugar uma energia que é superior, é mais limpa, né?
do que a energia do trabalhador espiritual da casa. Essa energia vem para... Vou usar para todo mundo poder entender, pode ser até que o processo não seja exatamente esse, hein? De novo, mas para você poder entender o que eu estou querendo dizer, imagina o seguinte: vem a luz do sol, vem a energia do alto. Essa energia pura, ela bate num trabalhador espiritual da casa, desencarnado. Ele recebe essas energias, acrescenta a ela a sua própria energia de trabalhador desencarnado, tá? Depois, ele transmite essa energia para nós, para você, trabalhador encarnado, que junta a ela a tua energia, que é o fluido vital, tá? Que só nós que temos um corpo de carne e osso, temos um corpo vivo, um organismo vivo, material, né? Temos, tá? Porque é energia vital de corpo vivo, tá certo? Juntamos essa nossa energia a essa energia que estamos recebendo do desencarnado, que já recebeu também outra energia, tá certo? E é essa energia que nós transmitimos àquela pessoa que está sentada à nossa frente, ou deitada à nossa frente, né? Veja, ou seja, não é a sua energia só de passista. Acrescentada a ela tem a energia de um trabalhador espiritual, muitas vezes tem a energia da natureza, dependendo da necessidade, e além disso tem a energia que vem do alto. Ou seja, não somos nós. Nós podemos realmente muito pouca coisa. Agora, quando você está ali determinado a fazer alguma coisa por uma outra pessoa, sabe? Não é só botar a mão em cima da cabecinha do outro. Não é só isso, né? O colocar a mão em cima da cabecinha do outro, inclusive, é um artifício que a gente usa, né, para conseguir fazer essa mentalização e essa canalização de energia. Porque, em princípio, teoricamente, nem precisa. Como o Nando disse, você dá passe andando, né? Então, quando você está andando pela rua e vê ali um morador de rua jogado, alguém embriagado, alguém em dificuldade, você não precisa parar, você não precisa ir até ele, colocar a mão em cima dele. Você não precisa parar de andar. Andando, usando o pensamento, a sua intenção, né? Você pede ajuda do alto, dos trabalhadores espirituais. De novo, nunca somos só nós. Nós também, né? Porque você é a ferramenta, você é o instrumento. Mas quando você pede a ajuda desses trabalhadores do alto, imediatamente, dependendo da necessidade daquele que vai ser beneficiado, ele também pede ajuda e essa energia é canalizada para aquela pessoa mentalmente. Quando você, sabe, no transporte público, de repente você percebe pessoas brigando por qualquer motivo, gente, ao invés de ficar olhando, esperando o circo pegar fogo, como o povo diz, pelo contrário, usa nesse momento esse teu conhecimento e essa tua capacidade envolvendo essas pessoas com uma energia boa. Lembre-se, eu sempre falo isso quando eu falo de obsessão. Ao invés de se deixar envolver pela energia negativa daquele que quer te fazer mal, inverte o jogo e envolve esse espírito que quer te fazer mal com a tua energia boa. Abraça, ele naturalmente vai se aquietar, ele naturalmente vai, muitas vezes, adormecer. E aí ser encaminhado. E pede ajuda, tá? Porque quando você pede ajuda, esses amigos espirituais envolvem também, junto contigo, esse companheiro, né? E se for um desejo teu que vem realmente do fundo do coração, envolvido por muito amor, ele será encaminhado, ele será auxiliado, né? De novo, a ideia é, ao invés de você se deixar levar pela energia do outro, por exemplo, quando você presencia uma briga,
Pelo contrário, envolve essas pessoas com a tua, que eles vão se acalmar naturalmente. E veja, mas eu não sou passista, né? Eu não sou nem espírita. Eu não frequento casa. Gente, não precisa. Não precisa. Você acha que Jesus era espírita, né? Jesus nem católico era. Vamos combinar que a igreja não foi ele que fundou, né? O cristianismo não foi fundado por Jesus. Não interessa qual é a sua religião. Não interessa se você tem religião. Agora, se você tem espiritualidade, se você acredita, né? Acredita não, porque quem acredita hoje desacredita amanhã. Se você tem certeza que tem que ter algo maior do que nós, e que nós, enquanto pessoas, humanos, né, nós conseguimos influenciar a natureza e os outros humanos, porque vamos combinar, funciona com bichinho, funciona com planta, tá? Quando você vai na casa de alguém e a pessoa tem aquele jardim maravilhoso, as plantas todas florescem, tudo grande, tudo bonito, etc. Gente, dá uma olhada na qualidade da pessoa que cuida dessas plantas, que você vai entender por que que elas são como são. Vale, de novo, para plantas, vale para os animais, vale para os humanos, né? Quando a gente cuida daqueles que estão à nossa volta, através dessa nossa energia, naturalmente essas pessoas estão equilibradas e saudáveis, inclusive, né? Basta que a gente saiba que funciona assim e use esse conhecimento em prol de todos aqueles que estão à nossa volta. Não, Nando? Exato, Edson. Antes da gente ir para o momento de prece, eu vou ler aqui, que a gente já está quase chegando, o próximo parágrafo aqui. Atualmente, no cristianismo, Rede Vivo, temos de novo o movimento socorrista, não é, do plano invisível, que o Edson falou, por meio de imposição das mãos. Os passes como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários. Representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. E isso que o Edson falou mesmo, né? Às vezes você está em um determinado lugar, já aconteceu comigo, eu estou em um determinado lugar, eu não vou ficar em público dando passo, porque ninguém vai entender. Então, aproximo da pessoa, enquanto eu converso com ela, às vezes ponho a mão nas costas dela, no ombro, né? E ali eu já estou dando passe. Então, isso acontece muito, de a gente poder, com essa possibilidade lógico, sempre ligado com a espiritualidade, porque é aquilo que o Edson falou, não fazemos nada sozinho, né, Edson? E só lembrando que nos hospitais, né, de Londres, lá na Inglaterra, já há muito tempo tem até o profissional do passe, porque ele vai lá com imposição de mãos, faz a doação da energia e vai embora. E isso aí traz benefícios, né, recuperação para aquele enfermo. Então, além do medicamento, da cirurgia, de todo o atendimento que o paciente pode ter, também é aplicado o passe. Quantas vezes... Veja, e, gente, quando o texto, né, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. E lembrando que esse atenuar o sofrimento é através de nós, quando, né, nós nos colocamos como instrumentos, servindo, trabalhando em nome de Jesus. Essa, eu diria, é a grande diferença. Sozinhos, a gente até consegue fazer alguma coisa, mas é muito pouco. Entendendo o mecanismo, porque você veja, isso para mim, gente, pessoalmente fez toda a diferença do mundo. Eu realmente entendi que não é preciso ficar, mas eu não, eu ainda sou muito falho, eu ainda preciso aprender muita coisa, eu não tenho condições nem capacidade para fazer isso, né? É verdade, é verdade. Então, perceba, tenha claro que não é você. Tenha claro que nós não somos nós que fazemos sozinhos, né? A nossa intenção é o que move. Sem a intenção, não vai acontecer nada. Agora, tenha a clareza de que em qualquer que seja a tarefa,
Quando você se coloca a serviço de Jesus como um trabalhador, como uma ferramenta, você é uma ferramenta, você é um trabalhador. Quem realmente faz é, a partir dele, nosso Mestre Jesus, e dos trabalhadores espirituais dele, que também se colocam como ferramenta, aí sim, aí juntos, né, em nome dele, não há o que a gente não consiga fazer. Quando não dá certo, do nosso ponto de vista, é porque a gente estava achando que o melhor para aquela pessoa é o que a gente considera que seja, quando, na verdade, de maneira geral, é entre ela e Deus. Mas vamos para o intervalo, depois a gente fala mais sobre isso. E nesse intervalo é que a gente para um momento de prece, de oração e de vibrações. Então a gente pede aí que você possa deixar aí um recipiente com água, um copo de água, que os benfeitores também, como no passe, vão trazer energias do mais alto. E lembrando que quando a gente, fazendo o Portal da Manhã ao vivo, na madrugada, às vezes ligava ouvintes, né? E uma ouvinte ligou, ela falou, olha, não tem centro espírita perto da minha casa, e eu queria tanto tomar um passe. Eu falei assim, ó, na hora da prece, nós vamos te dar um passe à distância aí, os benfeitores vão aí. Então, nós vamos fazer isso agora no momento de prece, tá bom? Então, vamos para um momento de prece, de oração, de vibrações e de passe à distância. Que nós possamos, nesse instante, então, no exercício do bem que a espiritualidade nos traz através da ajuda que nos proporciona, através de intuição, através de energias do mais alto. Então, como dissemos, se você está aí, está nos ouvindo agora, se você está nos vendo agora, se você está aí nesse instante e quer tomar um passe, nós vamos fazer mais ou menos como se fazemos na casa espírita. Procure se posicionar sentado, né, de uma forma confortável, sentada de uma forma confortável. Coloque os braços sob a perna, com as palmas da mão voltadas para o alto, para cima. Feche os olhos e procure nesse instante, então, sentir a aproximação de energias benfazejas, benfeitoras, que vão chegar do mais alto. Se estamos passando por um momento difícil de saúde, se estamos passando, seja ela saúde física, seja ela saúde mental, seja ela saúde emocional ou espiritual, um problema que, ou dificuldade, ou desafio que estamos passando, que essas energias agora possam entrar pelo chakra superior, pelo ponto superior de nossa cabeça e possa ir adentrando toda a nossa constituição física, perispírita, espiritual, todo o nosso ser recebendo essas energias para que haja um revigoramento, um equilíbrio, que nós possamos nesse instante sentir que as mãos impostas pelos benfeitores espirituais irão chegar até a nossa necessidade. E assim, mesmo à distância, mesmo só ouvindo a nossa voz, possamos receber este passe, essa bênção que vem do mais alto. Talvez todos nós já pudemos ver aquela imagem, né, de quadros, de desenhos, até em filmes, em teatro, de Jesus com suas vestes ali, próximo daquela pessoa enferma, impondo as mãos. Que nós possamos visualizar essa imagem de Jesus impondo a mão sobre nós, como um passe do amor e do coração deste mestre querido, que nos ensinou este gesto de levar aos nossos irmãos, a nós mesmos, essa possibilidade de bênção, de revigoramento, de um ato saudável para o nosso ser. Assim, Jesus, te agradecemos a tua bênção dessa hora. Obrigado, mestre querido, que nós possamos, à medida do possível, sempre receber um passe com uma força a mais, além da nossa, vinda dos corações que te seguem, Jesus. Que assim seja.
Muito bem, aí se você ouviu agora, né? Não importa a hora que você vai ouvir, assistir esse programa, os benfeitores vão trabalhar nesse momento do passe. Podem ter certeza. Que às vezes a pessoa, não é ao vivo, eu vou ver lá no YouTube. Não importa. É nessa hora que os benfeitores vão trabalhar aí. Muito bem, antes da gente prosseguir aqui, eu queria dar um recadinho rapidamente para dizer que existe, rápido, mas importante, que é o Clube Amigos da Boa Nova. Entre no site amigosdaboanova.com.br, onde você vai obter informações para se tornar sócia ou sócio e ajudar essa causa de levar, né? Falamos aí que pessoas não têm centro espírita onde moram, querem, às vezes, muitas vezes, tomar um passe, e por isso a rádio e a TV têm esse papel de levar essa boa energia também, né, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, do bem. Então, se você ajudar, ótimo, porque outras pessoas vão receber. Entre no site e também através dos telefones, olha, 0800 12 018 38, que é gratuito, a ligação para todo o Brasil. O fixo na região da Grande São Paulo, 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é internacional. Anote aí para você, né, colocar aí no seu smartphone, é o 11 97 261 0272. Salve aí. E esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que você pode até doar, fazer doações, né, na quantia que você puder, e é o mesmo número, vou repetir, ó, 11 97 261 0272. Esperamos você no Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, Edson. Depois aí do passe, a distância, né, dos seus comentários aí para a continuação aqui do texto. Olha que interessante, gente. Isso que acabou de acontecer talvez nos ajude a entender um pouquinho, né? Um tema que está lá, inclusive, no Evangelho, que é a eficácia da prece, e como é que funciona, e por que que não é pura e simplesmente transmissão de energia. Porque, veja, você que recebeu, que acabou de receber essas energias agora, e eu diria que se realmente pediu por elas, está enfrentando um desafio qualquer, e nesse momento teve fé, né? Teve a certeza de que isso é verdade, né? De que através esses trabalhadores todos que foram movimentados neste momento servem em nome de Jesus. E é por isso que você está se sentindo agora como você está se sentindo. Aconteceu. Porque, como o Nando disse, nós estamos aqui gravando, né? Nesse momento, não é necessário. Veja, e só para você ter certeza disso, nós estamos no dia 24 de abril de 2023, às 10h15 da manhã. Tá certo? Pode ser que você esteja em 2024 e recebeu essa energia neste momento. E é por isso que não se trata pura e simplesmente de transmissão. Porque essa noção de tempo e espaço é diferente. Talvez a tal da física quântica, de que tanto se fala ultimamente, explique isso para nós em determinado momento, né? Alguns dizem que já explica. Talvez seja isso. Mas veja, na prática, o que realmente importa? É preciso vontade. É preciso que realmente se queira fazer alguma coisa pelo próximo. Porque quando você exercita isso desta maneira, como a gente já disse antes, não é você sozinho que está fazendo isso. Nós movimentamos um monte de energia. Então você tem a certeza absoluta que, independente de onde você esteja, no Brasil ou no exterior, né, tem muita gente que ouve esses programas e está no Japão, está na Irlanda, está no Reino Unido, está em vários lugares diferentes, em outros lugares. Lugares, inclusive, que nem existem centros espíritas, né? Não é que não tem um perto, não tem nenhum.
né? Né? O mundo é muito grande, né? Esse mundo esse planeta em que nós vivemos é muito grande. Mas tenha certeza absoluta que as energias que foram movimentadas, e é por isso que você está se sentindo nesse momento, né? Muita gente relata, nossa, eu senti como se alguém estivesse colocando a mão em mim, né? Eu senti o meu corpo mais frio, eu senti o meu corpo mais quente, né? Depois, gente, se debrucem um pouquinho, se vocês quiserem, sobre isso, para entender, né? O Nando falou sobre os chakras. O chakra é um termo, vamos chamar, mais esotérico, ou usado em religiões orientais, etc. Para nós, em doutrina espírita, a gente fala de centro de força, né? São N, mas os principais são 7, né? Por que a imposição de mãos é feita no alto da cabeça? Porque é o primeiro e talvez um dos mais importantes, que é esse centro de força coronário que está ali. Depois tem outro mais ou menos entre os olhos, depois tem outro mais ou menos na garganta, depois tem um no peito, um pouquinho mais baixo, etc., até o centro de força genésico, que está na altura do órgão sexual, etc. Nós temos, e entre ele, se você pesquisar, você vai descobrir que tem até foto, é muito legal. São conezinhos de energia, né? Voltados para frente, voltados para trás, né? 2 conezinhos, eles giram no movimento contínuo, equilibrado, emitem luz, emitem energia, né? Médiuns, etc., conseguem, inclusive, ver os chamados médiuns de cura, muitas vezes são aqueles que conseguem enxergar, e quando ele percebe que tem alguma coisa errada, ele percebe por causa desse centro de força, que não está irradiando energia como deveria, não está se movimentando de forma mais equilibrada, etc. Ou seja, existem... isso é real, isso não é ideia, isso não é fantasia, né? Ou seja, de novo, quando você conhece, quando você sabe, se você sabe que determinados centros de força regem determinados órgãos, se a pessoa está com um problema num determinado órgão, você joga energia nesse centro de força especificamente, né? E sempre, lembrando que nunca se está sozinho nessa tarefa. E se a pessoa, lembre-se do que Jesus sempre perguntava, né? Você quer ser curado? Né? Ele não saía por aí curando todo mundo, né? Muitos discípulos que depois se transformaram apóstolos, que estavam ao lado dele, tinham problemas de saúde e não foram curados, né? Apesar de andar ao lado dele curando multidões, etc. Né? Por quê? Se você for ver, muito provavelmente, porque não achava, não tinha certeza se realmente isso era a verdadeira cura, né? É uma reflexão para todos nós fazermos. O que a gente precisa é aprender com os desafios, independente de qual seja ele. Uma doença, uma necessidade, uma falta, uma perda, né? Quando a gente aprende com aquilo, a gente não precisa mais passar por isso. Tudo isso existe para o nosso aprendizado. E se é na fé, se é em nome de Deus, é porque a gente precisa. Infelizmente, como sempre, o relógio não perdoa, já terminamos essa nossa conversa de hoje. É uma pena, eu ficaria aqui com vocês por muito mais tempo. Mas o tempo urge, como o povo fala. Beijo no coração. Até a próxima, gente. Foi muito bom, como sempre. Gratidão, Edson. E para você continuar esse texto, vá ao livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 153, Passes. Muito interessante aí a gente poder estudar esse tema aí. Gratidão, Edson. Gratidão a todas e todos. E até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até. Alvorada despertando com você.
Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.